A tarde morna de sexta-feira se arrastava, com o céu encoberto por nuvens espessas, quando Nakia viu a cena. Voltava do mercado com as sacolas pesadas nos braços e o pensamento disperso no cardápio do jantar, quando escutou os latidos agudos e a voz áspera de um homem. Na calçada oposta, um cachorro magricela tentava se encolher entre os tijolos soltos do portão. Seu pelo ralo era manchado de terra e feridas. Um homem, com raiva nos olhos, empurrava o animal com os pés, gritando palavrões e ameaças. O cão nem reagia mais. Só tremia. Nakia sentiu um nó na garganta. Jogou as sacolas no chão e atravessou a rua com firmeza. Ei! Que absurdo é esse? Gritou. Ele é só um cachorro. O homem murmurou algo como esse demônio apareceu aqui de novo e entrou, batendo o portão. O cão permaneceu onde estava, olhos fundos, corpo imóvel. Nakia se ajoelhou, estendendo a mão com cuidado. O animal hesitou, mas após alguns segundos, se aproximou e encostou o focinho em seus dedos. Havia algo estranho em seu olhar, não agressivo, mas atento demais. Como se a analisasse. Ela o envolveu nos braços e o levou consigo. Ao chegar em casa, encontrou os filhos gêmeos brincando na sala e Akin, seu marido, no telefone do trabalho. O cheiro do café fresco se misturava ao som do riso das crianças. Um lar feliz. Mas a felicidade deu lugar à tensão assim que Akin viu o cão. O que é isso, Nakia? Disse, largando o celular. Você trouxe um cachorro de rua para dentro de casa? Exaltada, ela explicou a situação. Falou da crueldade que testemunhou, do estado do animal, da urgência. Akin passou a mão no rosto, claramente irritado. E se ele estiver doente, como fica as crianças? Nakia, você não pode sair recolhendo todo bicho que aparece. Ele só precisa de um canto, um pouco de água e comida. Nada mais. Retrucou ela. Os gêmeos, Faiola e Hakim, correram até o cão com empolgação. Ele não se moveu. Deitou-se no chão, observando os pequenos com aquele mesmo olhar estranho. Akin suspirou e se afastou, murmurando que aquilo era uma loucura. Nakia acomodou o cão na lavanderia, limpou seus ferimentos, improvisou um pote de água e o alimentou com sobras do almoço. O animal comeu devagar, como se soubesse que não devia exagerar. Naquela noite, enquanto os filhos dormiam e Akin trabalhava no notebook, Nakia foi até a lavanderia verificar o cão. Ele dormia, mas despertou com sua presença. Ergueu a cabeça e, por alguns segundos, seus olhos brilharam como se refletissem luz de um lugar onde não havia nenhuma. Nakia deu um passo atrás. Mas não disse nada. No dia seguinte, o cão continuava lá. Silencioso, imóvel, acompanhando os movimentos da casa com olhos atentos. Faiola o batizou de Pingo, e Hakim passou a desenhar o novo membro da família nos cadernos da escola. Akin manteve distância. Fazia questão de ignorar a presença do bicho, que continuava dormindo na lavanderia e durante o dia, circulando pela casa com passos lentos. Na quinta-feira, ela caiu. Estava na cozinha, tentando preparar algo para comer, quando tudo girou. Bateu a cabeça na porta do armário ao desmaiar. Quando recobrou a consciência, o cachorro estava sentado no batente da porta, apenas olhando. Ela se arrastou até o sofá. O telefone fixo estava fora do gancho. Tentou alcançar o celular, mas não teve forças. Fechou os olhos e adormeceu de novo. Naquela noite, sonhou com vozes sussurrando em idiomas que não conhecia. Na sexta-feira, a casa estava em silêncio. Nem Nakia, nem os filhos levantaram. O cão, no entanto, andava de cômodo em cômodo, como se patrulhasse seu território. Parava nos quartos, observava, e depois voltava para a sala. Respirava devagar, olhos entreabertos, como se aproveitasse o clima de rendição. E então, ele deitou. Não na lavanderia. Não no chão. No sofá da sala. Nakia viu a cena com os olhos semicerrados, fraca demais para protestar. O animal girou 2 vezes sobre o estofado e deitou-se, orgulhoso, dono de tudo. Ali, ela entendeu, aquele cão não era um visitante. Ele havia se instalado. E eles, ela e os filhos, estavam sendo drenados. Aquela casa, que antes era cheia de vida, agora era um corpo doente, respirando fraco. E quanto mais a fraqueza dominava Nakia e os filhos, mais forte e presente ficava aquele cão no sofá. O sábado amanheceu sem sol. O céu era um cinza opaco,
e o ar parecia preso, denso, como se a atmosfera tivesse desistido de circular. Dentro da casa, o silêncio não era paz, era ausência. Ausência de vozes, de movimento, de vida. Nakia acordou com os ossos doendo e um gosto amargo na boca. Seus olhos demoraram a focar. A cabeça pesava como se estivesse cheia de areia. O celular caído ao chão marcava 12h30. Ela havia perdido a manhã inteira. Arrastou-se até o quarto das crianças. Faiola tremia encolhida sob os lençóis. Hakim dormia com os olhos semicerrados, os lábios secos. O quarto tinha cheiro de suor. Nakia tentou chamá-los, mas sua voz saiu rouca, como se não pertencesse a ela. A cozinha era uma zona de guerra. Pratos sujos, restos de comida apodrecida, copos virados. O chão grudento sob os pés descalços. Ao tentar se apoiar na bancada, sentiu as pernas falharem. Respirou fundo e seguiu, cambaleante, até a sala. Ali, no centro da decadência, estava ele. O cachorro. Deitado no sofá, como um rei em seu trono. Seu corpo, antes esquelético, agora era forte, musculoso. A pelagem antes opaca agora tinha um brilho esplêndido. Ele respirava lentamente, olhos entreabertos, como se estivesse em estado de meditação. Ele a encarou. Sabia que ela o veria ali, como se tivesse esperado por aquele momento. Nakia tentou falar algo, protestar, mas não conseguiu. Voltou para o corredor e se encostou na parede. Chorou baixinho, sentindo-se engolida pela própria casa. O dia seguiu em um ritmo distorcido. Nakia alimentou as crianças com biscoitos quebrados e chá morno. Eles engoliram com dificuldade, sem reclamar, mas também sem reagir. Não pediram desenhos, não pediram histórias. Apenas dormiram. A TV ainda ligada, passando comerciais repetidos e desenhos animados, parecia zombar da realidade da casa. À noite, Nakia acordou com uma sensação estranha, como se estivesse sendo observada muito de perto. Ao abrir os olhos, viu o cão no batente da porta, parado, com os olhos brilhando no escuro. Por um segundo, teve a certeza de que ele sorria. Ela piscou. Ele havia desaparecido. O domingo começou igual, sem barulho, sem cor. O cheiro da casa era de coisa parada, de abandono. Nakia já não sabia se eram os dias que passavam devagar, ou se era ela que se arrastava neles. Em um momento de lucidez, tentou preparar arroz, mas não encontrou o saco de grãos. Nem macarrão. Nem leite. Nem pão. Os armários estavam praticamente vazios. O pouco que havia parecia roído, manipulado. Como se algo tivesse se alimentado ali, algo além da família. Nakia então lembrou da ração improvisada que desaparecia com rapidez. Lembrou de não ter visto fezes do animal desde que ele chegou. Lembrou da geladeira, que agora guardava quase nada, e do olhar dele, sempre faminto. Olhou para os filhos, pálidos, deitados em um colchão na sala. E tudo dentro dela gritou em silêncio. Foi até o telefone fixo. Fora do gancho. Tentou ligá-lo de novo, mas não havia linha. Pegou o celular, mas a bateria estava morta. O carregador, sumido. Tentou gritar. A voz não saiu. À tarde, a luz natural foi desaparecendo, mas Nakia nem notou. O cão agora circulava com liberdade. Às vezes, ela o via sentado em frente ao espelho, parado, como se observasse a própria imagem. Ela começou a delirar. Via sombras andando pelos cantos. Escutava passos sem origem. Risos infantis distorcidos. Chegou a sonhar com Hakim batendo na porta, implorando para entrar, mas, ao abrir, via apenas o cão, de pé, como um homem, vestindo o terno do marido. Na segunda-feira, Nakia não conseguiu se levantar. Sentia-se vazia, como se seu corpo tivesse sido esvaziado pouco a pouco. O cachorro passou por ela, roçando os pelos contra sua perna, e entrou no quarto das crianças. Ela não conseguiu impedi-lo. A casa estava tomada. Era um organismo moribundo. O chão acumulava manchas. O ar era denso, pesado, impossível de respirar com profundidade. E então, naquela tarde em que Nakia já não sabia mais o que era tempo, um barulho ecoou do portão. Passos. Voz de homem. Era Hakim. O barulho de passos no quintal trouxe uma fagulha de esperança.
Mas nada poderia preparar Akin para o que encontraria ao cruzar aquela porta. Porque a casa que ele deixou ao ir viajar já não existia mais. Akin estacionou o carro na calçada e desceu com pressa. A viagem havia sido longa, mas algo no silêncio do celular nos últimos dias o deixava inquieto. Nakia sempre respondia. Sempre mandava áudios, fotos dos gêmeos, mensagens de saudade. Como ela não atendia suas ligações, ele ligara para uma das vizinhas que disse que tinha visto Nakia no quintal. Provavelmente ela só estava dando um gelo nele por causa daquele maldito cachorro. E agora, de pé diante do portão, sentia um desconforto que não sabia explicar. A primeira coisa que notou ao chegar à porta foi o cheiro. Um odor forte, azedo, como comida podre misturada a lixo úmido. O jardim estava seco, os brinquedos das crianças espalhados como se tivessem sido largados às pressas. Ele chamou pelo nome da esposa, depois pelos filhos. Nada. Girou a maçaneta. Trancada. Bateu. Nenhuma resposta. Deu a volta na casa com o coração disparando no peito e olhou pelas janelas. As cortinas estavam parcialmente fechadas. Mas algo chamou sua atenção. Uma silhueta no sofá. Moveu-se rápido, como se tivesse pressa em desaparecer. Akin voltou à porta da frente, agora em pânico. Jogou o ombro contra a porta com força. Na terceira investida, a tranca cedeu. O ar que saiu de dentro parecia vivo. Um bafo quente, denso, que o fez tossir. A visão que teve o fez congelar no batente. A sala estava mergulhada na penumbra. Um monte de roupas sujas no chão, pratos empilhados em cantos diversos, restos de comida espalhados. No colchão no centro da sala, Faiola e Hakim dormiam como bonecos largados. Pálidos demais, magros demais. A pele deles parecia papel fino. Nakia estava deitada no tapete, com o rosto voltado para o sofá. E sobre o sofá, como um rei diante de súditos moribundos, o cão. Akin sentiu a raiva subir como lava. Nakia! Gritou, correndo até ela. Ela abriu os olhos devagar. Tentou falar, mas os lábios se moveram sem som. Ele a segurou nos braços e, ao mesmo tempo, sentiu algo roçar sua perna. Olhou para baixo. O cachorro o encarava. Rosnando. Não era um rosnado alto. Era grave, constante, como o som de algo que avisa antes de atacar. Akin bateu o pé no chão, olhando firme para o cachorro que recuou, mas continuou rosnando. Akin correu para os filhos. Pegou Hakim no colo, depois Faiola, carregando os dois para o carro. Voltou para buscar a esposa, tendo que carregá-la, pois ela não conseguia ficar em pé. O cão não atacou, mas o seguiu com o olhar até a porta. Quando Akin saiu, trêmulo, suado, com Nakia debilitada em seus braços, ouviu a porta bater sozinha atrás de si. No hospital, os médicos ficaram chocados. Faiola e Hakim estavam em estado avançado de desnutrição. Nakia, desidratada, com batimentos fracos. Nenhum dos três tinha doenças aparentes. Nada de vírus, nada infeccioso. Apenas consumidos. Isso não acontece em uma semana, disse um dos médicos. É como se algo tivesse drenado todos os nutrientes deles. Akin se manteve calado. Preferiu não contar sobre o cachorro. Sobre o olhar. Sobre o sofá. Quem acreditaria? Ficaram internados por 2 dias. A alimentação cuidadosa começou a restaurar os gêmeos e também Nakia, que evitava fazer qualquer menção ao cão. Na terceira noite, Akin sonhou com Patas caminhando pelo corredor do hospital. Quando receberam alta, Akin resolveu levar todos para a casa de seus pais, mas Nakia insistiu em voltar para casa. Disse que precisava encarar aquilo. Que o cachorro tinha ido embora. Como você sabe que ele foi embora? Indagou Akin. Tem alguma coisa errada com aquele cachorro. Ele não está mais lá. Ou ela murmurou. Já em casa, com ânimo renovado, passaram a limpar tudo. Logo a casa voltou ao antigo clima de alegria e leveza. As crianças voltaram a comer bem. Sorriam. Riam. Voltaram à rotina escolar. Tudo parecia ter voltado a seu lugar. No domingo seguinte, prepararam um almoço simples. Arroz, feijão, carne assada, salada de rúcula. Música baixa tocando na cozinha, o sol bisbilhotando pela janela.
A normalidade voltará para aquela casa. Akin alcançou o controle remoto e trocou a música lenta por um samba raiz. Nakia, que entrava na sala naquele momento, sorriu e começou a cantarolar. Akin enlaçou-a pela cintura e os dois saíram dançando pela sala. Os pés traçavam a ginga que herdaram de seus ancestrais, enquanto as vozes se misturavam ecoando pela casa. Os olhos escuros dele mergulharam nos dela e naquele momento se sentiram mais unidos do que nunca. Quando a música terminou, os dois estavam muito próximos. Akin apertou-a ainda mais de encontro ao corpo e colheu o mel de seus lábios. Nakia abraçou o marido com todas suas forças e toda sua alma. Ela o amava demais. Mãe! 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 Os gritos amedrontados das crianças fizeram os dois voltarem à realidade. Correram para a janela aberta. O que foi? Gritou ela, vendo as crianças olhando para um ponto do quintal. Mãe, o Pingo voltou, respondeu Faiola. Nakia sentiu as pernas bambearem. Se Akin não estivesse ao seu lado e a amparado, ela teria caído. O cão estava parado junto ao portão, do lado de dentro. Como ele entrou? Não latia, não abanava o rabo, apenas olhava. Cachorro maldito! Sibilou Akin com raiva, antes de sair do lado dela. Nakia continuou imóvel onde estava, enquanto via o marido chegar ao quintal com uma vassoura nas mãos. Ele abriu o portão. O cão permaneceu imóvel. Vai embora! Agora! Gritou. Levantou a vassoura, mas o cachorro não recuou. Pelo contrário, avançou. Foi tudo muito rápido. O cachorro pulou com fúria. Derrubou Akin no chão com força, rosnando. Cravou as patas no peito dele. Nakia gritou de dentro da casa. Não! Larga ele! Pelo amor de Deus! O cão olhou para ela. Um olhar longo e sinistro. E então, desceu de cima do homem. Calmamente. Caminhou até o portão aberto e desapareceu. Akin ficou no chão. Gritava de raiva e dor. Tentou se levantar, mas não conseguiu. Nakia correu para ele, desesperada. A ambulância chegou rápido, mas não rápido bastante para evitar a curiosidade dos vizinhos que se amontoaram na calçada. Akin foi levado consciente, mas calado. Não sentia as pernas. Apenas um formigamento estranho que subia e descia pelas costas como arrepios descompassados. No hospital, os exames mostraram algo inesperado. A coluna não apresentava fraturas. Nenhum trauma visível. Nenhum dano nos nervos. Mas, ainda assim, ele não conseguia mover as pernas. Era como se algo tivesse desligado o corpo por dentro, algo invisível aos olhos da medicina. Nakia permaneceu o tempo todo ao lado do marido. Os filhos foram levados para a casa da avó, sem entender muito bem o que havia acontecido. Ela, no entanto, compreendia. Ou melhor, intuía. Não com clareza racional, mas com aquele tipo de certeza que nasce no peito depois que a razão desiste. Aquele cachorro nunca foi só um cachorro. Akin ficou internado por 5 dias. Voltou para casa em uma cadeira de rodas, resmungão e irritado. Ele não falava, mas a acusava silenciosamente por tudo aquilo. Afinal, fora ela quem trouxera aquele cachorro para a vida deles. Os médicos mantiveram o diagnóstico aberto, condição neurológica de causa indefinida. Nakia não disse nada. Apenas assentia. A casa estava limpa. Nakia se esforçava em manter tudo em ordem, como se cada prato lavado fosse um ritual de purificação. Mas havia algo que ela não conseguia apagar, a sensação de que aquele olhar ainda seguia. Na terceira noite após o retorno, Nakia sonhou com passos no corredor. Mas não eram pesados como os de um homem. Eram leves, regulares, como o andar silencioso de um animal experiente. No sonho, ela viu o sofá. E sobre ele, o cão. Só que ele estava diferente. Seu rosto era mais alongado. Seus olhos, humanos. Ela acordou em um pulo, coberta de suor. Akin dormia profundamente. A cadeira de rodas ao lado da cama. Tudo parecia quase normal. Mas ela sabia que algo estava à espreita. Na noite seguinte, Akin pediu para dormir com a mãe. Disse que à noite viu o Pingo na janela. Nakia congelou. Faiola também quis dormir com a mãe. Mamãe, o Pingo vai entrar?
Nakia apertou os dois nos braços. Não vai. Ele não pode mais. Mas por dentro, ela não tinha tanta certeza. Na sexta-feira, o céu amanheceu limpo, mas Nakia sentia que o ar estava mais frio. Passou o dia com os filhos, preparando biscoitos, tentando rir. Akin assistia televisão, sem ver, mudando toda hora de canal, deixando sua impaciência e sua raiva resvalar pela casa. Ao entardecer, Nakia decidiu varrer o quintal. Precisava respirar. Precisava limpar, ainda que o mundo parecesse limpo por fora e escondesse a sujeira por dentro. Foi quando viu. No canto do muro, perto do portão, havia algo. Olhos dourados entre as sombras. Ela não gritou. Não correu. Apenas o encarou. O cachorro estava lá. Silencioso. Imóvel. Como da primeira vez. Como um espectro do passado que voltava para lembrar que nunca partiu de verdade. Nakia segurou o cabo da vassoura com mais força. Por que voltou? Sussurrou. Virou-se para pegar a pá e quando olhou para o portão o cachorro não estava mais lá. Tremendo, correu para dentro de casa e se trancou no banheiro, onde soltou todas as lágrimas que tinha para soltar. Naquela noite, após trancar todas as portas, Nakia deitou os filhos e em seguida foi para seu quarto. Akin ainda estava acordado e sentado na cadeira de rodas, remexendo as mãos nervosamente. Ele a encarou com um ódio tão grande, que ela deu um passo atrás. Você só tinha que me escutar. Ao menos, uma única vez você podia ter me escutado. Isso tudo é culpa sua. Como é que um homem pode viver assim? Gritou ele. Finalmente, ele tinha soltado. Estava demorando. Ela sabia que ia ouvir, talvez merecesse ouvir. Não grita, Akin. Você vai acordar as crianças. E os médicos disseram. Estou me lixando para o que os médicos disseram. Não é eles que estão presos na porcaria de uma cadeira de rodas. Daqui a pouco não conseguirei nem mesmo sustentar a minha própria família. Tem noção do que é isso, querido? Não faça eu me sentir pior do que já estou me sentindo. Você? É sempre sobre você, não é? Já parou para pensar em como eu estou me sentindo? Akin tentou levantar-se sozinho da cadeira. Espera. Eu te ajudo. Não quero que coloque as mãos em mim. Ele gritou novamente. A rejeição doeu fundo, trazendo lágrimas aos olhos de Nakia. Akin deu impulso com os braços para transferir o corpo para a cama, mas um dos braços falhou e ele acabou caindo e como não travou a cadeira, esta foi para trás e ele desabou, batendo a cabeça no chão. Com o barulho as crianças acordaram e correram para o quarto. Ao ver o pai no chão e a mãe em lágrimas, começaram a chorar também. Em silêncio, Nakia aproximou-se e o ajudou a deitar-se na cama. Ele segurou uma de suas mãos. A raiva havia deixado seus olhos. Nakia, me desculpe. Sei que não está sendo fácil para você também, mas juro que não serei um peso morto. Descanse. Você vai voltar a andar. Não vamos perder a esperança. Ela passou muito tempo tentando consolar o marido com palavras, enquanto aninhava os filhos trêmulos nos braços. No dia seguinte, Nakia se pôs a limpar a casa com afinco, mesmo sabendo que a casa estava limpa. Mas o peso no ar, a opressão, essas coisas não saem com sabão. Akin explorava a casa com a cadeira de rodas. Não voltou a acusá-la por aquela situação, mas estava mais taciturno. À noite, quando a casa silenciava, Nakia ouvia. Não era sonho. Ela ouvia arranhões. Um passo leve. Uma respiração abafada vinda do corredor. E ela sabia, o cão não voltou fisicamente. Mas deixou alguma coisa na casa. Não era possessão. Era presença. Certa vez, acordou de madrugada e viu pegadas de patas de cachorro enlameadas no chão limpo. Outras vezes, os brinquedos dos filhos amanheciam em lugares trocados. E o mais inquietante, o sofá. Ela o encontrou afundado, como se alguém houvesse se sentado ali à noite. Na manhã seguinte, antes mesmo de sair do quarto, conversou com o marido, narrando o que tinha percebido. Não podemos mais ficar nesta casa, Akin. É como se ela estivesse amaldiçoada. Não temos paz aqui dentro e não venha me dizer que não houve passos à noite, porque não acredito. Gostaria de discordar de você, mas vamos precisar de dinheiro.
Podemos alugar esta casa e ficar um tempo com meus pais. Com seus pais? Nem pensar. Vamos alugar algo pequeno e mais em conta, isso sim. Ele olhou-a com tristeza. Como quiser. Nakia começou a procurar por casas no bairro para alugar. 4 dias depois, encontrou uma casinha geminada com 2 quartos, 3 quarteirões depois da sua casa, na rua da escola dos filhos. Se encontrou com o corretor e fechou o negócio. Em 2 dias empacotou tudo que iria levar. Os móveis planejados a seu gosto, ficariam. O jardim arborizado, ficaria. A casa que era uma mini mansão naquele bairro, ficaria para trás. Ela já tinha levado a Kim com as crianças de carro para a casa que morariam. As crianças estavam eufóricas, parecendo não perceber que perderiam espaço. Quando fechou o portão para entrar no caminhão de mudanças, as lágrimas turvaram-lhe as vistas. Algumas vizinhas vieram se despedir e Nakia livrou-se rapidamente delas, querendo apenas um lugar solitário para chorar. Enquanto o motorista fechava a porta traseira do caminhão, ela enxugou as lágrimas teimosas que escorreram. Quando o motorista sentou ao volante, ela já estava recomposta. Você pode ir bem devagar? Para que eu veja a casa. O motorista, um senhor grisalho, assentiu com a cabeça. Enquanto o caminhão rodava pela rua, ela encostou o nariz no vidro embaçado da janela e foi olhando para trás, lembrando dos momentos felizes que viveu ali. Quando entrou pela primeira vez na casa, depois de casada, carregada nos braços por Akin, a chegada dos gêmeos, as festas infantis que fazia todo ano. Tudo tinha ruído. Tudo por causa de um cachorro. O caminhão estava fazendo a curva para entrar na avenida. Ela deu uma última olhada na casa e então ela viu. O cachorro estava lá. Estava na calçada e havia alguém ao lado dele. Um arrepio percorreu seu corpo. Não podia ser. Porque se fosse verdade, o cachorro era um símbolo da desgraça que ela mesma plantara. Agora não podia ver mais a casa. E mesmo que pudesse, não teria coragem de olhar. A figura que ela pensara ver ao lado do cachorro parecia feminina. Parecia a silhueta rechonchuda de sua melhor amiga. Aquela amiga da época da faculdade, aquela que ela não hesitou em trair. Viviane, sua melhor amiga, apresentou-lhe o noivo, com nome africano, assim como o dela, e Nakia sentiu-se imediatamente atraída por ele. Era uma época maluca e Nakia era uma garota ambiciosa e sem escrúpulos. Perseguiu, atraiu e seduziu o noivo da outra, como se tivesse direito a isso, e ainda fez com que Viviane surpreendesse os dois juntos. Viviane nunca mais foi a mesma. Mas antes de sair de sua vida, ela vociferou. Você nunca será feliz com esse homem. Ela não acreditara na época. Achava que merecia ser feliz com quem quisesse. Mas agora ela compreendia. Agora ela sabia. Nunca teria paz. Seu amor por Akin, nascido de uma traição tão sórdida, não tinha como seguir plácido. Percebeu que o cachorro a perseguira e amedrontara como a culpa e o remorso tardio que ressecava sua alma nos últimos tempos. Meus filhos, murmurou temendo por eles. Oi? O motorista indagou sem tirar os olhos da avenida. Ela não respondeu. Estava acabada. Deixou-se levar para o destino sombrio que ela mesma plantara. Nunca mais seria feliz. Nunca. Se essa história te prendeu até aqui, curta, inscreva-se no canal e ative o sininho. Deixe sua opinião nos comentários, sobre o que você acha que o cachorro personifica nesta narrativa. O mal pode aparecer na nossa vida com a face inofensiva? Você acha que a personagem colheu o que plantou ou a culpa e o remorso levaram a uma situação de caos?